de dar um aviso que no final da nossa palestra terá um formulário de presença para aquelas pessoas que estão inscritas. Essa inscrição foi feita bem antes das palestras começarem, então, dando continuidade às nossas palestras, hoje à noite teremos a honra de assistir uma palestra do médico veterinário Jefferson Ferreira. Ele é formado na Universidade Estadual do Ceará, tem residência na área de patologia animal pela UFCG, foi professor temporário da Universidade Estadual do Ceará, responsável pela disciplina de patologia geral e colaborador das disciplinas de citopatologia veterinária e anatomia patológica veterinária. Mestre em ciências e saúde animal, com ênfase em patologia de hemoparasitose em cães. Atualmente é aluno de doutorado do programa de pós-graduação em ciências de saúde animal pelo UFCG, com patologias cardíacas em cães. Tem experiência com diagnóstico anatomopatológico em pequenos animais e animais de produção, além de experiência em diagnóstico citopatológico de neoplasia e doenças infecciosas. Em nome do GEPAC, gostaria de agradecer a presença de todos e a disponibilidade do nosso palestrante. Desejo a todos uma ótima palestra. Boa noite, gente. Gostaria de já começar essa reunião para agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao convite que foi feito pelo GEPAC-US, para que eu pudesse colaborar com algum tipo de conteúdo. O GEPAC é um grupo de estudo de patologia clínica, e a forma como eu poderia contribuir seria com algo que é em comum com as áreas da patologia animal, com a patologia clínica, que seria a citologia. E aí, então, resolvi fazer um compêndio de alguns casos que foi possível elucidar por meio da citologia, obviamente com exames complementares para que pudesse ser confirmado, tá? E eu espero que vocês aproveitem o máximo, fiquem à vontade para fazer questionamentos. Eu vou ficar aqui acompanhando o chat, então vocês, caso vocês se sintam tímidos para não ligar o microfone, vocês podem mandar no chat que eu confiro aqui. Aí, se for muitas perguntas ao mesmo tempo, eu vou tentar selecionar algumas para responder na hora, se não, eu deixo para responder no final, tá? A intenção aqui é atender a todos. Então, essa apresentação, pessoal, vai ser da seguinte forma. Eu vou falar alguns aspectos relacionados ao diagnóstico de doenças infecciosas por meio da citologia, falando primeiramente de alguns padrões básicos de inflamação, não vão ser todos não, apenas alguns padrões básicos de inflamação, e após isso eu vou explorar algumas doenças em forma de casos clínicos. Então, eu não sei como é que é se o grupo que está aqui presente é um grupo heterogêneo, em relação à graduação, a gente formada, a gente da pós, né? Então eu vou tentar atender a demanda de todos na medida do possível, em relação à linguagem, em relação ao modo de apresentar os casos. Se eu falar alguma coisa que vocês não tenham entendido, ou se quiser acrescentar alguma informação que seja pertinente, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, primeiramente eu vou mostrar de onde é que eu venho, digamos assim, né? Um dos locais que eu venho. Então, aqui é uma fotografia aérea da UFCG, que foi o local aonde eu dei início à minha residência, fiz meu mestrado, estou no doutorado, tá? Aqui é a imagem de frente do hospital veterinário. Eu não não consegui fotos do laboratório de patologia, porque a gente passou por uma reforma recente em algum compartimento lá do laboratório, e aí eu não tenho uma foto atual de como está o laboratório, tá? Então, uma coisa que eu percebo em relação à citologia, pessoal, é que, se for comparar, desde quando eu tive meu primeiro contato com a citologia, que foi mais ou menos 2009, 2010, ainda na graduação, né, no laboratório de patologia da UES, em Medicina Legal, inclusive o Hugo Orsini, que foi meu professor durante esse tempo, a gente vê que de 2009 para cá, a citologia está ficando cada vez mais popular, né? E o reflexo disso é tanto o interesse das pessoas, como também o surgimento de cursos, de palestras como essa, assim como eventos relacionados à citologia, né? E quando a gente
entra nesse mundo da citologia, a gente, na maioria das vezes, tem em mente o uso dela para diagnóstico oncológico. Pelo menos é assim na maioria das realidades de casuística de diversos lugares, tá? Sendo que existe também a vertente das doenças infecciosas. Ainda que a citologia esteja em crescimento, a gente percebe que ainda tem alguns lugares, algumas ou universidades, ou mesmo serviços particulares de atendimento clínico, que ainda não usam a citologia, que ainda não é ainda uma ferramenta muito empregada, ou por falta de profissional, ou talvez por uma descrença por parte do clínico, infelizmente isso pode acontecer, mas na maioria das vezes é porque não tem ainda profissional suficiente para que possa trabalhar e atender uma grande demanda, tá? E aí, com base nisso, eu já começo mostrando essas duas fotografias. Aqui à esquerda é esse cão SRD. Já dá para perceber que tem um aumento de volume aqui na região pré-escapular esquerda. E aqui a gente também tem uma lesão parecida em outro cão. Então a gente tem dois animais distintos da mesma espécie, com aspecto clínico em relação a esse aumento de volume até que semelhantes. Muitas vezes, alguns profissionais podem pecar em tentar propor diagnóstico clínico para situações das quais seria pertinente um exame complementar, né, dentre eles a citologia. Mas mais na frente eu vou falar sobre esse caso aqui. Enquanto isso, vão tentando imaginar se são a mesma coisa, que tipo de processo pode ser cada um, que no final eu vou revelar. Tá, então, antes de eu começar de fato a apresentar as doenças e mostrar os padrões de lesões, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai iniciar esses estudos, o emprego da citologia nas infecciosas. Então, primeiramente, é um número limitado de agentes identificáveis na citologia. Mas alguém pode até questionar falando, mas eu já vi em livros de citologia, em diversas postagens, a identificação de agentes. De fato existem muitos agentes que podem ser identificados, mas se a gente for comparar a quantidade de doenças infecciosas que existem nos animais, a proporção da qual são reconhecíveis na citologia para as doenças que existem de fato, então a gente começa a ter uma ideia que não é muitas doenças que a gente consegue, de fato, identificar o agente. Talvez saber uma categoria de agente, saber que é agente bacteriano, mas para a gente conseguir ir além, é um número limitado. A qualidade da amostra é essencial. A gente pode estar se deparando com uma lesão da qual esse paciente tem uma doença infecciosa, e na amostra da qual foi coletado pode ser um local onde tenha muita necrose e seja inviável a visualização do agente, mesmo ele estando presente na lesão. Tá? Então, a qualidade da amostra ela é muito importante. O conhecimento das doenças infecciosas, eu acho que a gente que trabalha com isso, a gente tem que ir mais além em relação ao fato de apenas olhar a lâmina, identificar o agente, né, e ficar por isso. A gente tem que ter todo um contexto para que isso esteja corroborando. Então, a gente tem que ter uma clínica compatível, a gente tem que ter a lesão, o padrão de lesão na microscopia, e aí, com todo esse contexto, a gente tem que ter o agente intralesional para tudo ficar corroborado. Tá? Então, isso é essencial, porque tem situações das quais a gente pode encontrar um agente numa lâmina, e às vezes fica difícil saber, mas será que ele está sendo relacionado ao processo principal? Ou será que ele é de fato o agente? Então, a gente tem que saber como é que é o padrão de inflamação que ele desencadeia no tecido, assim como a manifestação clínica e todos os aspectos relacionados à doença. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Então, aqui a gente tem uma imagem de necrópsia, é de um cão, aqui a cavidade torácica, aqui para a esquerda a região cranial, aqui a região caudal, e aqui a gente percebe algo que chama bastante atenção. A gente tem um comprometimento pulmonar grave, com essas áreas aqui, ó, e a gente tem esse conteúdo turvo, vermelho, amarronzado, né, que quando a gente coloca aqui para visualizar melhor, a gente está percebendo que existe
uma granulação, uns grumos amarelados. Então, assim, quem já está acostumado a se deparar com necrópsias, com doenças infecciosas, você já começa a pensar em possibilidades. Né? Um padrão como esse, a gente sugere fortemente que seja de origem bacteriana. Tá? Como é que eu posso afirmar isso? Bem, isso a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa experiência e estudo. Né? Porque essa aqui é uma doença que, inclusive, a gente pega com uma certa frequência aqui, que eu vou revelar já já. Então, a gente se deparou com uma lesão. Aqui é um caso de necrópsia, mas a gente pode inserir esse contexto para um ambulatório. Se você encontra um paciente com uma nodulação que aparenta ser de padrão inflamatório, embora nem sempre a gente consiga perceber ou diferenciar de uma neoplasia, mas a gente já vai começando a criar as possibilidades de diagnósticos diferenciais. Então, dessa lesão, você faz o exame citológico, percebe a visualização de um agente. Então, aqui eu vou descrever para vocês. Aqui já é uma imagem de Gram, da qual você vê bactérias com padrão filamentoso. Então, você já começa a fazer uma associação e ver a relação do que você viu da lesão com o padrão citológico e já começa a funilar as possibilidades. Faz a histopatologia e aí, então, faz coloração especial com a de prata e você percebe que esse agente ele curou com prata. Então, a gente já vai meio que afunilando o leque de possibilidades de agente, para que, quando possível, fazer exame microbiológico e perceber que todas essas etapas, elas estão, digamos assim, de acordo, que está tudo compatível, que está tudo interligado, que todas essas situações aqui fazem sentido. Então, é mais ou menos assim o nosso raciocínio para diagnosticar doenças infecciosas. A gente tem que ver que esses padrões eles estão todos associados. Tá, então, para a gente se deparar com essas situações, no meu entender, são basicamente 3 situações clássicas. A gente pode estar em um ambulatório, na qual a gente pode ter um paciente com alguma suspeita de doença infecciosa, da qual o patologista ou o clínico vai diretamente e faz a coleta. Inclusive, na UFCG, a gente, pelo menos no tempo da residência, eu fazia algumas coletas, quando os clínicos chamavam, não era tão frequente, mas isso acontecia. Ou então, o material da lesão pode ser encaminhado para um laboratório de patologia clínica, ou então você pode se deparar com uma situação de necrópsia. Então, o que eu vou mostrar nessa reunião aqui para vocês, pessoal, vão ser uma mistura das 3 situações. Eu vou mostrar situações da qual o diagnóstico foi por meio de coleta no ambulatório, situações da qual foi mandado amostras e situações da qual a gente conseguiu visualizar o agente fazendo a colheita durante a necrópsia. Em algumas situações, a gente já tinha um diagnóstico antes de acabar a necrópsia. Isso é o mais legal. Então, padrões de inflamação. Acho que é essencial a gente, quando está se deparando com algum processo de agente infeccioso, a gente tem que, pelo menos, ter uma noção básica do que a gente está vendo na lâmina, antes de encontrar o agente, ou simultaneamente quando visualiza o agente. Então, aqui eu estou mostrando um padrão de inflamação neutrofílico. Obviamente, é o que vai ser abundante na lâmina. Então, eu quero chamar aqui a atenção para vocês, porque os neutrófilos, eles podem mudar um pouco a sua morfologia de acordo com o seu tempo de vida, juntamente com a patogenicidade do agente. Existem vários agentes que podem induzir a morte dos neutrófilos, processo degenerativo. Então, vou pegar aqui um exemplo. O núcleo de neutrófilo, ele não costuma ser tão tumefeito como esse aqui. Então, quando a gente encontra um padrão como esse, é um neutrófilo que já está no estágio mais avançado da vida dele, está em processo de tumefação do seu núcleo, está entrando em processo degenerativo para progredir com a morte dele. Às vezes você pode encontrar um neutrófilo com um padrão como esse, que dá até a impressão que ele tem, ao invés de um núcleo, ele ter 4 núcleos, às vezes ele pode perder as segmentações entre si, né, e já indicar um processo de degeneração que pode progredir para a morte do animal. A gente tem um padrão da qual a gente vai ter
uma associação de neutrófilos, como é que a gente está vendo aqui nessa parte superior esquerda, juntamente com macrófagos. Aqui eu chamo a atenção, pessoal, que a gente tem, basicamente, dois padrões que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente tem esse padrão aqui de macrófago, vocês estão percebendo que ele tem umas bordas mais retas, assim como esse aqui já está com a tendência também de ficar com as bordas retas, e a gente está vendo um outro padrão de macrófago, talvez esse seja um dos mais clássicos, da qual o seu citoplasma está distribuído e com formato arredondado, né, com algumas localizações. Então, o macrófago, ele tem diversos padrões de morfologia, inclusive muitas vezes pode até nos enganar, fazer a gente confundir com processos neoplásicos, né? Então, a gente tem que sempre estar esperto em relação ao padrão de macrófago. Então, esse aqui é um padrão de macrófago epitelioide, quando ele tem a tendência a formar esses bordos aqui mais retilíneos, né, que aí, quando tem vários, a gente percebe que é como se tivesse uma tendência a eles se encaixarem, semelhante à junção epitelial. Daí o nome epitelioide. Aí, em padrões como esse, pessoal, que a gente vê dois tipos celulares, no caso, neutrófilo e macrófagos, em proporções equivalentes, a gente chama isso de padrão piogranulomatoso. Ou então a gente pode ter um predomínio de macrófagos na amostra, assim como também a gente pode até encontrar essa gigante multinucleada. Então, esse é um padrão clássico de uma lesão de caráter granulomatoso. E, geralmente, essas lesões mais crônicas, granulomatosas, são elas que muitas vezes faz a gente confundir na clínica se ela, de fato, é um processo neoplásico ou um processo inflamatório. E aí a histologia, com certeza, vai auxiliar nessas situações. Ou casos que a gente tem um padrão de predomínio de plasmócitos, ou linfoplasmocitário, ou linfohistoplasmocitário. Né? Na nossa realidade, a gente encontra muito casos desses associados à leishmaniose em cães. Tá? Então, é importante a gente ter algumas noções desses padrões que a gente pode encontrar. E aí, pessoal, vou começar com a categoria das bactérias. Esse cachorro aqui eu já tinha mostrado no começo da palestra, então agora eu vou explorar um pouco mais o caso. Então, esse é um cão SRD jovem, na época ele tinha de 2 a 3 anos, e a queixa clínica é que teve esse aumento da região pré-escapular esquerda, com uma área que já estava drenando conteúdo. Aqui é porque já foi feito a limpeza, mas estava saindo um conteúdo de aspecto purulento. Então, inclusive, quem atendeu esse paciente foi o Dr. Sábio Martins, residente da época, e aí fez a citologia e foi encaminhado lá para a patologia animal. E juntamente com o que a gente fez a citologia, foi notado bactéria, eu já vou ter slide aqui, pessoal. Foi notado bactéria com padrão filamentoso, que já é no GRAM. A gente encontrou no panótico umas imagens negativas, que é como se fosse apenas os contornos sem estar corado. Então, por a gente perceber a presença dela, a gente fez, então, um GRAM, corou com GRAM. E aí, então, sugeriu a possibilidade de um actinomiceto. Né? Dentre os principais, tem tenocárdia, tem actinomices, tem outros menos comuns, como Propionibacterium, não é tão comum, mas caso uma lesão parecida. E devido a isso, e devido ao fato da gente ver que essa doença nocardiose é uma doença perigosa, que pode ter um caráter sistêmico, então, de forma estratégica, foi instituído 2 tipos de terapêutica. Primeiramente, o uso da antibiótico terapia apropriada, juntamente com a remoção do linfonodo. Então, para quem não está acostumado a ver esses padrões de lesões macroscópicas, isso aqui é uma secção de linfonodo, na qual você tem aqui na periferia a parte que ainda lembra a arquitetura normal. Mas se a gente for ver o resto, tem quase uma subversão completa da arquitetura. A gente vê que tem um padrão, que tem uma tendência a ser proliferativa, multilobulada, amarelada, era mais firme, algumas áreas de septação, já indicando uma cronicidade
E aí, a gente já conhecendo a doença, a gente explorou mais as colorações especiais. Então, aqui a gente usou o Zilnilsen. Esse caso de nocardiose, que a gente confirmou com todos os exames possíveis, a gente fez o Zilnilsen. Vocês estão percebendo que, não sei se vocês estão acostumados a ver coloração de Zilnilsen, né, especialmente para micobactério. Quando a gente usa em micobactério, ele cora muito fortemente. Diferente disso aqui. Então, aqui a gente está vendo que esse agente ele tem uma afinidade parcial pelo Zilnilsen, que é justamente uma das características de coloração da nocardia. Tá? Aqui, só para ilustrar, a coloração de prata também foi realizada, e também corou, nesse caso, fortemente. Então, esse foi um caso de nocardiose, da qual o Sávio, ele descreveu. Foi um caso simples, né, mas devido à estratégia terapêutica, ele publicou esse artigo na revista da MedVep, e foi bem interessante porque essa estratégia não é tão usual da gente associar a remoção do linfonodo juntamente com a antibiótico terapia. Né? Aqui foi essencial a histologia, pessoal, porque foi rápido. A doença ela pode progredir por uma forma sistêmica, envolvendo fígado, envolvendo pulmão, como eu mostrei aqui nesse caso. Esse aqui também é um caso de miocardiose, né? Então, em alguns casos, ela pode progredir para isso aqui. Então, conhecendo a patogenia da doença, que é uma doença grave, e sabendo da iminência da possibilidade de nocardiose para esse cão, ele pensou logo em remover o linfonodo, né? E foi uma estratégia muito bem sucedida. Quando não é muito bem sucedida, pessoal, quando a doença progride, a gente pode ver isso aqui. Então, um caso também de nocardiose, também confirmado com histopatologia, coloração. Eu não me engano se foi feito cultura também, mas acho que foi feito. Então, a gente está vendo que o padrão da lesão, pessoal, é um padrão que forma fístulas, formam canais fistulosos. Aqui foi uma forma linfocutânea de início, envolvimento de linfonodo, envolvimento da pele. Essa parte aqui amarelada, pessoal, é iodo, tá? A lesão, de fato, é isso aqui, ó, essas cavitações aqui, ó. Essa solução de continuidade extensa. Isso aqui é a necrópsia já na secção do linfonodo pré-escapular. A gente está vendo aqui esse conteúdo pastoso e umas áreas mais sólidas aqui no linfonodo. Aqui voltando à imagem, só para ilustrar de novo o caso de nocardiose, que a gente vê que ela tem essa característica, pessoal, de muitas vezes formar essa efusão avermelhada, vermelha enegrecida, e que classicamente pode formar esses grumos amarelados, que é os grânulos de enxofre, que forma classicamente nessa doença. Embora não é uma característica exclusiva, mas que é algo que também auxilia a gente a discernir, como, por exemplo, da actinomyces. Tá? Então, aqui é um caso desse felino que foi atendido, deixa eu lembrar, foi em 2015, se não me engano, ou foi 2014. Foi no tempo que eu era residente também. Eu não costumo lembrar muito o nome dos pacientes, pessoal, mas esse aqui eu lembro bem, o nome dele era Nino. Era um felino que na época ele tinha de 6 a 7 meses, que a queixa era que os linfonodos estavam aumentados. Que dá para ver bem o linfonodo submandibular direito aumentado, mas os outros superficiais também estavam aumentados. O Roberto comentou aqui, famoso, esse caso é famoso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Esse caso aqui foi bem interessante. Aqui a gente está vendo, pessoal, o membro, era o membro posterior esquerdo, dá para ver, sem muita dificuldade, o aumento de linfonodo também. Então, foi feita a histologia, foi encaminhado para a gente. Nesse tempo, tinha várias pessoas quebrando a cabeça nesse caso. Juntamente eu, o Thales, que na época a gente era residente, e tinha também o Eduardo, o Roberto também estava junto com a gente na investigação, e a gente olhava e só encontrava macrófagos, que como vocês estão vendo aqui, ó, essas aqui são macrófagos, pessoal. E aí chamou a atenção que no citoplasma, e às vezes até mesmo livre,
ao fundo de lâmina, a gente encontrava as estruturas bacilares formando imagem negativa. E aí, com uma pesquisa um pouco rápida na época, a gente pensou na possibilidade de algum micobactério, alguma micobacteriose. Era o que a gente poderia chegar até aquele momento. E aí ficou aquele questionamento, porque não é tão comum assim, até então naquela época não era tão comum a gente diagnosticar uma doença como essa em felino, né? Então a gente foi levantando hipóteses de outras possibilidades mais prováveis, mas no fundo eu queria que fosse essa doença. E aí então a gente continuou as investigações, foi feita o Nielsen, e aí então já indicou fortemente a possibilidade de algum micobactério. E aí a gente teve a sorte de conseguir um contato da USP, pessoal. E aí o material que a gente conseguiu por meio da biópsia, que foi feita biópsia também, foi encaminhado para a USP, as secções do bloco em parafina, e aí foi feito o PCR. E aí então percebeu que esse micobactério, na verdade, era o bovis. Então esse gato ele tinha tuberculose. Já saiu da categoria de micobacteriose e era de fato tuberculose. E aí teve diversas implicações esse diagnóstico. Primeiro, zoonose. Então, as pessoas que na época estavam manipulando ficaram assustadas, temerosas, porque tinha entrado em contato com o gato, assim como também os familiares. Então, na época, e a Aline, que foi a clínica que atendeu também, a gente fez uma visita e conversamos sobre a doença e que todo mundo da casa deveria ir para um posto de saúde, fazer exames, porque para saber como foi que esse gato infectou. Então a gente levantou um histórico e tudo, e aí informaram que na vizinhança tinha um senhor que vendia leite da própria vaca, ele tinha uma criação de umas vacas de quintal, e aí era oferecido leite para esse gato também. Só que o leite que era oferecido para ele era um leite, entre aspas, mugido, era um leite que não era fervido. E aí, então, a gente acredita que essa foi a forma como esse gato adquiriu a doença. Esse caso, juntamente com outro caso que foi também encontrado, rendeu esse artigo que foi escrito pela Milena. A Milena agora está no doutorado. Esse foi parte do trabalho dela de mestrado. E aí, nesse trabalho, está incluso esse caso, abordando os aspectos histopatológicos, os aspectos da necrose, porque esse gato, infelizmente, ele veio a óbito de uma forma um tanto quanto trágica, porque foi feito o tratamento na época, mas infelizmente ele foi atropelado na garagem, quando foi removido o carro. Na garagem, aí o carro passou acidentalmente no gato. Aí foi necropsiado e a gente encontrou lesões no pulmão, lesão no linfonodo, nos linfonodos internos, mesentéricos. Só que aí, pessoal, até a gente ter chegado a esse desfecho, realmente teve muitas dúvidas na época, porque realmente a gente fica sempre nesse questionamento de diagnosticar coisas que não são tão comuns. A gente fica com medo, né, quando encontra algo bem interessante, que talvez possa ser um tanto quanto raro às vezes, e a gente fica com receio, né, e todo esse processo, pessoal, acho que deve ter levado, acho que uns 6 meses, então foram 6 meses, tanto discutindo o caso entre os residentes, em relação também aos professores, a visita na casa dos tutores, então foi um processo muito longo até o desfecho. Mas aqui a gente destaca como o diagnóstico de uma doença infecciosa, ele tem implicações diversas, né? Tanto em relação aos colegas que tiveram contato com o gato, aos tutores, né? Então, realmente foi algo que teve diversas implicações e a gente tentou fazer esse trabalho de extensão, de orientar as pessoas que tiveram contato com o posto de saúde. Então, foi um caso bem interessante porque a gente criou várias perspectivas em relação a um simples exame citológico. A gente conseguiu ir bastante longe nessa exploração, então foi bem interessante. E fora também que isso desenvolveu, pessoal, uma histeria coletiva. Eu não sei se vocês já assistiram Dr. House, aquele episódio do Chaves também, que na vila um escorpião foge do recipiente e, ao mesmo tempo, várias agulhas e alfinetes também ficaram
aqui na casa da dona Florinda, e aí as pessoas que se furavam, que eram com alfinete, achavam que era por uma picada de escorpião. Então desenvolveu uma histeria coletiva, assim como também foi na época ao se diagnosticar isso. Então as pessoas que souberam do diagnóstico de tuberculose felina começaram a dizer, ah, meu Deus, eu estou tossindo já faz uma semana, é bem capaz de eu estar com tuberculose, mas não foi o caso. Mas as pessoas ficaram muito assustadas na época. Esse aqui foi outro caso, pessoal, e eu não sei se vocês já tiveram, se o vídeo vai rodar, eu não sei se vocês já viram clinicamente um animal com infecção por Mycobacterium e envolvimento pulmonar. Deixa eu ver aqui se esse vídeo roda. Ops, deixa eu ver aqui. Não sei se dá para vocês ouvir também. Então, percebam como é grave o padrão de dispneia desse animal, a debilidade dele. Os espirros frequentes, ou tosse, eu confesso que nesse caso eu não consigo diferenciar, mas vocês estão vendo como é que seria uma situação de um animal com essa infecção, tá? Claro, isso aqui obviamente não vai ser específico para essa doença, né? Existem outras diversas doenças muito mais comuns que têm uma apresentação clínica em comum, né? Mas esse foi um caso que a gente confirmou que tinha infecção por micobactério. Esse aqui foi um caso também interessante, pessoal. Foi de um. Inclusive, eu estava com o Roberto na investigação desse caso, de um bode que estava como principal queixa clínica por parte do tutor, essas lesões aqui crostosas na orelha, com áreas ulcerativas, que na manipulação você percebia que saiu vários tufos de pelo do animal, né? Então, com base no conhecimento das doenças, juntamente com o pessoal da clínica de grandes animais, suspeitou fortemente da possibilidade de dermatófilos, né? Que para essa apresentação, se eu não me engano, acho que só tem o congolenses, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o principal que causa esse tipo de lesão. E aí, então, a gente ficou naquele questionamento de como coletar, né? Na época eu era R1 e eu não sabia como coletar isso. Então, o Roberto ele ajudou bastante para a gente obter uma amostra citológica, porque a lesão ela é altamente ressecada. Então, como é que a gente vai obter uma amostra de forma convencional, escarificando, por exemplo, se a lesão é ressecada? Você vai, escarifica na lâmina, passa um vento, leva tudo. Então, esse caso aqui foi interessante, o método de coleta, que foi escarificado e todo esse material ele foi colocado numa plaquinha de Petri, e aí ele foi hidratado com solução fisiológica, foi feito um macerado dessa solução, e aí com a pipetinha de pasteur a gente dispôs uma gota na lâmina e fez o squash. E a gente encontrou até uma quantidade boa do agente. Aqui a gente está vendo bactéria com padrão filamentoso, né? Aí eu volto novamente a falar da associação da lesão, do aspecto macroscópico da clínica com o que a gente está vendo na lâmina. Porque existem outras bactérias que são filamentosas que, de fato, não vai causar uma doença. Mas aqui a gente teve um contexto. Então, a gente está vendo essa bactéria, ela é filamentosa, e uma coisa que chama a atenção, pessoal, é que na literatura, se a gente for ler sobre dermatofilose, dermatófilos congolenses, ele tem uma característica que a forma como a bactéria é arranjada é como se fossem uns trilhos de trem. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas se a gente forçar um pouquinho a nossa imaginação, dá para perceber que esses tracejados paralelos que realmente lembra, né? Então, tem esse detalhezinho que eu acho interessante. Então, você associa a lesão ressecada, crustosa, ulcerativa, com esse achado citológico, você pode sugerir fortemente que se trata de uma dermatofilose. Né? Então, aqui só para comparar, à esquerda, aqui à esquerda, as bactérias aqui, inclusive até presas a esse descamação, as escamas córneas, né? E aqui está a imagem histopatológica, um tanto quanto desafiadora para visualizar, mas está aqui, ó, essas áreas filamentosas aqui, tá?
Então, esse foi um caso que a gente conseguiu concluir com sucesso o diagnóstico. Infecções por protozoários. Eu acredito que alguém já deve... Opa, tem pergunta aqui, gente? Janaína Oliveira de Mello perguntou: lesão é ulcerada? Tem mais algum tipo de lesão? Bem, o clássico da dermatofilose é uma lesão que ela causa um ressecamento, ela causa espessamento do extrato córneo, e aí com o tempo, inclusive se a gente for até ver mesmo nos livros de clínica, especialmente em grandes animais, vocês vão ver que uma das características clínicas que são relevantes para a dermatofilose é justamente o fato dessas áreas ressecadas, elas têm uma tendência a se desprender e expor o tecido subjacente, ficando com esse aspecto abrasivo, ulcerativo, tá? Ou ele pode cair espontaneamente com a progressão da lesão, ou pode se desprender na manipulação. Sem nem muito esforço você consegue fazer isso, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas com a cronicidade, sim, ela vai ser ulcerada. Ela se resume a isso: a alopecia, a crosta e ao desprendimento fácil de pedaços de tecido já desvitalizados, tá? Perfeito. Então, infecções por protozoários. A gente, com certeza, as doenças aqui que eu vou apresentar são doenças que vocês conhecem. Agora, talvez algumas delas vai ter uma perspectiva de abordagem diferente, porque para quem conhece Patos, sabe que aqui em Patos, o FCG, a gente sabe que aqui é muito frequente a casuística de doenças infecciosas. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem em média, por ano, 700 necrópsias, às vezes chega perto de 800 necrópsias por ano, biópsias, 400 a 500 biópsias, então a gente pega muita coisa, a gente tem aproveitamento de tudo que aparece lá no hospital. E aí, infelizmente, os animais, eles chegam lá no hospital já com uma doença bem aflorada, bem avançada. E aí a gente vê o auge das doenças, digamos assim. Tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas apresentações clínicas não tão comuns de algumas doenças que são conhecidas, tá? E só uma coisa também, pessoal, é importante falar que todos esses casos aqui, embora eu esteja representando a UFCG, mas isso aqui é resultado, pessoal, de um esforço em conjunto de muita gente. É de clínico, tanto os professores, os clínicos, o pessoal da cirurgia, o pessoal da imagem, os colegas da patologia, os estagiários também, que é uma peça fundamental para a gente no nosso trabalho, os residentes atuais, o mestrando, doutorando, professor. Então, é uma equipe muito grande. E aí, todos esses casos aqui, eu acompanhei todos eles, ou pelo menos quase todos, mas teve várias pessoas que tiveram participação essencial, tá? Então, eu não vou revelar ainda, embora eu tenha dito aqui a categoria de agente, mas isso aqui foi um cão que a gente recebeu para necrópsia, que dentre os problemas clínicos que ele tinha, aqui já é uma foto, pessoal, da pré-necrópsia, ele já estava eutanasiado, já era de noite, na hora de ir embora, e aqui a gente percebe essa deformidade facial, aqui na região frontal, um pouco aqui na região próxima ao osso nasal, e tinha uma consistência firme. Você exercia uma pressão, cedia, mas era pouco. Inclusive, o motivo da eutanásia era porque já tinha um diagnóstico dessa doença. Que esse diagnóstico foi realizado na patologia clínica. Se não me engano, o Samuel, ele, que é residente da patologia clínica, ele que recebeu essa amostra coletada, né, e já tinha sido visualizada formas da masticota de leishmania. E não sei se vocês já viram como é que seria a manifestação clínica, pessoal, da leishmaniose felina, que a gente encontra esporadicamente, mas ela tem uma característica clínica que eu acho que a gente não saberia explicar muito bem,
tem esse padrão, pessoal, de múltiplas nodulações alternadas aqui, como se fosse emperolado. Né? Aqui nesse felino a gente tem envolvimento das duas orelhas, aqui região do cantinho do olho, e já também envolvendo essa região aqui na porção superior do lábio do animal de forma bilateral, aqui em cima. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo, se são do Nordeste, ou se tem pessoas que são de outras regiões, mas aqui no Nordeste é muito comum essa doença, das mais variadas formas possíveis. Inclusive, esse caso aqui, pessoal, de leishmaniose, esse cão, a gente fez a necrópsia, fez a histopatologia de todos os órgãos e também dessa lesão aqui, a gente viu que além do envolvimento cutâneo, já tinha envolvimento também da musculatura dessa região. Então, era uma dermatite e uma miosite por leishmania. Gente aqui se manifestando. Tem gente também do Rio, que maravilha. Seja bem-vinda. E aí, pessoal, invariavelmente, como é que é o padrão clínico, né, a amostra citológica ela vai ser muito parecida. Né? A gente vai ter um padrão de inflamação, da qual vai ter células mononucleares, vai ter linfócito, vai ter plasmócito, vai ter macrófago, né, com quantidades variadas do agente. Né? Aqui, no caso, a imagem ilustrativa, mas que eu usei para representar, a gente vê diversas formas amastigotas, ó. Aqui tem múltiplas aqui, tanto fagocitada quanto ao fundo de lâmina, solta, livre, né? E a gente consegue ver bem a delimitação da cápsula, né? E as duas estruturas que nos dá maior confiança para dizer que é a leishmania, a forma mastigota, né? O núcleo aqui, ó, isso não é toplasto. Vocês vão ver que tem algumas literaturas que falam que a morfologia da mastigota da leishmania é semelhante a um homem pulando de paraquedas. No caso, se for um homem de paraquedas, aqui seria ele de cabeça para baixo. Às vezes é difícil visualizar isso, mas acho que às vezes dá para notar. Aqui de novo, ó. Opa, uma pergunta da Alice Andrade. Sabe informar se fizeram PCR para saber qual espécie de leite? Olha, você trabalha na UNB. Infelizmente, a gente da patologia não. Mas esse caso, eu não sei se está se referindo ao. Não sei se é o caso do gato ou do cachorro, dos dois. Mas, assim, eu sei que atualmente tem uma aluna de pós-graduação que está trabalhando com leishmaniose em gatos. Dos dois, né? Perfeito. Então, primeiramente, do gato, tem uma aluna que agora não lembro o nome, mas ela faz um estudo de leishmaniose em gato e, dentre as etapas de estudo, ela também está usando o PCR, mas agora não vou saber te dizer que resultado deu. Se é que já teve algum resultado, porque eu acho que ainda está em estudo. Mas isso está sendo material de estudo de pós-graduação, tá? Esse cão aqui foi um caso, foi do final do ano passado. E esse aqui também, a gente pretende, quem está à frente desse caso é a doutora Clauciane Aline, que acompanharam na clínica esse paciente, e aí a gente vai fazer uma exploração maior, né? A título de rotina, já tem o diagnóstico de leishmaniose, mas a títulos acadêmicos a gente vai além ainda, né? Fazer uma imunohistoquímica e, quem sabe, fazer um PCR, porque eu acho que vale a pena. Né? Mas, de todo modo, a gente ainda vai explorar. Laísa, né? É Laísa, pronto. Laísa, Raíza, não sei se as... enfim, colocaram no chat aí a aluna responsável por esse estudo, pessoal. Depois eu posso tentar conseguir mais informações. Esse caso aqui foi interessante, pessoal. Foi um caso que eu acompanhei enquanto eu estava fazendo meu estágio na Unesp de Araçatuba. É bem conhecido quando a gente não recebia necrópsia, que a professora Cecília, ela mandava, ela enchia o carro dela de animais do CCZ, os 8, assim, para a gente necropsiar tudo no mesmo dia. E aí, dentre esses cães, que lá também é muito comum em Araçatuba, a leishmaniose, tinha essa cadela que, dentre os problemas que ela apresentava, tinha tumor de mama, tinha caquexia, né, e a gente necropsiou, fez histologia,
Pessoal, aos poucos eu vou lendo o que for colocado no chat, mas podem escrevendo aí, que assim que eu puder, eu vou lendo e vou respondendo e complementando o que foi escrito, tá? E aí a gente visualizou que nessa histologia daquela lesão aqui, um processo neoplásico, obviamente, que é o que se espera, com padrão que a gente encontrou tanto padrão carcinomatoso, padrão mesenquimal, e a gente explorando um pouco mais, a gente encontrou formas amastigotas intralesional, intratumoral. Aqui, ó, tem várias aqui. Esse caso, como eu estava fazendo estágio lá, eu não sei no que deu em relação ao resto da exploração. Eu cheguei até a parte da histopato, que a gente viu também, e eu sei que na época eles iam também fazer a imuno, mas era um caso que tinha, concomitantemente, o tumor de mama, tinha a leishmaniose. A leishmania, desculpa. E o interessante é que a forma mastigota, ela consegue, digamos assim, se proliferar, se multiplicar nos macrófagos, dentro do ambiente tumoral. Foi um achado bem interessante. E aí, quando a gente vai raciocinando em relação à leishmania junto a outros tumores, vocês podem ver que existem alguns artigos na literatura em relação a isso. Esse artigo não é tão recente assim, mas ele é até conhecido, de certa forma, que é um caso relatado que foi encontrado formas amastigotas de leishmania no interior das células de TVT. Então, aqui foi feito a exploração histológica da lesão de TVT e viu também que tinha leishmania. É um tanto quanto difícil a gente ter uma certeza, às vezes, se está tendo alguma sobreposição, ou se de fato elas estão dentro da célula, mas aí foi feita microscopia eletrônica, né, que segundo o artigo mostra que é uma célula aqui de TVT, e aqui dá para ver a forma mastigota de leishmania. E aí ele até, no próprio título, ele criou essa hipótese em relação à origem, uma possível origem histiocítica do TVT. Eu confesso que eu não sei como é que estão os debates atuais em relação a isso. Mas eu acho que ainda é algo que precisa, que está em questionamento em relação à origem da célula de TVT. Se alguém tiver alguma informação a mais... Opa! Tudo bom, Hugo? O Hugo está aqui com a gente. Grande prazer de estar aqui com a gente. Eu me sinto completamente honrado do Hugo poder estar aqui assistindo. Ele fala de origem histiocística, perfeito, foi confirmado, então. Tá? E a gente vê outros casos também. A gente vê em linfomas, a gente vê também em lesões não histiocísticas e tumorais. Então, a leishmania está presente em diversas categorias de lesão, tá? Bem interessante. Babésia, pessoal. Eu acho que quando a gente faz a citologia de lesões durante a necrópsia de babésia, a gente muitas vezes pensa na babesiose bovina, especialmente na forma neurológica. E uma coisa que chamou muita atenção, pessoal, isso desde quando eu estava na graduação, que eu já tinha visto um padrão como esse de babesiose, da qual se morriam apenas filhotes, de forma aguda, hiperaguda, que nem sempre se tinha a suspeita clínica da doença em si, da babesiose. E aí, depois de alguns tempos, o meu orientador, o professor Flávio, ele propôs que eu trabalhasse com isso no meu mestrado, né, porque a gente estava encontrando esporadicamente alguns casos de cães com o mesmo perfil epidemiológico, que morria de forma súbita, tipo, curso clínico de até 24 horas, 48 horas no máximo. E a idade variava, no máximo, de animais de até 5 meses de idade. Então, quase todos tinham icterícia, tinha aumento de baço, o fígado ele podia ficar com um aspecto mais alaranjado, e alguns desses animais, eles apresentavam, mesmo que de forma inespecífica, às vezes sinais neurológicos. Às vezes morria subitamente, da qual não se podia perceber nada, mas às vezes apresentava alguns indícios de sinal neurológico. E quando a gente fazia a histopatologia, a gente encontrava
a babésia nos órgãos hematopoéticos, juntamente com visualização do agente no sistema nervoso, com lesões associadas. Então, era tanto a presença do agente nas hemácias da circulação do sistema nervoso, juntamente com a presença de lesões. E as lesões eram variadas, era formação de trombos, tinha meningite, tinha leucocitostase, então tinha diversas lesões do sistema nervoso desses animais. E aí, em alguns casos, a gente pôde fazer a histologia do próprio encéfalo na necrópsia. A gente fazia uns imprints e a gente conseguia visualizar. Então, aqui tem um eritrócito, pessoal, que tem uma babésia em fase de divisão, né? E aqui a gente está vendo um par de trofozoito. E uma coisa que chamou a atenção, pessoal, é o seguinte, que foi um dos dados do trabalho do meu mestrado, né, o perfil epidemiológico, ó, então eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, então, se vocês um dia se depararem com um cão jovem que tenha uma morte inexplicada de curso clínico hiperagudo e apresentar, porventura, icterícia, aumento de baço, eu sugiro fortemente que vocês levem em consideração a possibilidade da babesiose encefálica, que, dentre os achados, eu queria mostrar para vocês, primeiramente, a idade, ó, que são animais jovens, e fígado de quase todos os pessoal estavam alterados, tinha um padrão mais alaranjado, o baço estava grande. E aí, aqui pessoal, é uma imagem histopatológica, foi um belo registro, inclusive, essa foto aqui foi usada no trabalho do mestrado, mas ela já havia sido fotografada antes de eu trabalhar com isso. Eu não sei se foi o Roberto ou foi a professora Thalita que tiraram essa fotografia maravilhosa. Então, isso aqui, pessoal, é a imagem histopatológica das meninges. Aqui a gente tem vaso. Aqui, pessoal, tudo aqui mais rosinha, aqui são eritrócitos, tá? Ó. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, primeiramente, nesse padrão aqui mais vermelho, ó, que são eritrócitos saudáveis não parasitados, e aqui a gente está vendo um aglomerado de eritrócitos mais tumefeitos, com perda de afinidade tintorial, e a gente vê esses pontilhados aqui, ó, aos pares, que é justamente a imagem histopatológica que a gente tem. Né? Então, no mesmo caso, a gente visualizava na histologia e conseguia perceber na histopatologia. Então, algo que chama atenção também é para explicar como é patogênica essa babésia. Porque, ao mesmo tempo que ela parasita, ela é parecido com o mecanismo dos bovinos, em alguns aspectos. As hemácias parasitadas, elas tendem a se aderir uma a outra, formando aglomerados. Então, isso caindo em microcirculação vai causar obstrução e hipóxia em diversos locais do sistema nervoso. Isso acontecendo de forma simultânea, em graus variados, aí isso que juntamente com outros achados, justifica a morte do animal, justifica as lesões, tá? Então, é bem interessante esse achado aqui. E aí, deu esse trabalho que foi publicado recentemente, foi esse ano esse trabalho, inclusive, quem quiser, tiver interesse, aqui nesse trabalho eu descrevo os casos que a gente acompanhou da babesiose, da forma encefálica em cães. A gente destaca os aspectos epidemiológicos, clínicos, patológicos, a gente aborda um pouco de histologia também nesse artigo, então tá bem bacana, quem quiser ter mais informações, vocês podem dar uma lida, procurar, que tá bem legal. E uma coisa que chama a atenção, quando vocês vão, né, especialmente para estudar patologia clínica, né, quando vai estudar sobre babésia, né, ela é dividida em pequena e grande babésia, não é isso? E o interessante é que se a gente for olhar aqui, com base nesse tamanho, é o que se sugere que seja talvez uma pequena babésia. Só que tem uma coisa que eu vi, pessoal, que é bem interessante. As babésias mais patogênicas, quando elas estão em fase de multiplicação, replicação constante, elas tendem a ter um pleomorfismo. Um pleomorfismo, e que isso também interfere no seu tamanho. Então, quando a babésia está no estágio agudo da doença,
e ela é muito patogênica, ela se multiplica tanto que ela, se for uma grande babésia, ela pode apresentar, enquanto está nessa fase de replicação, ela se apresentar como se fosse, entre aspas, uma pequena babésia. Mas que, na verdade, que quando a gente fala de grande babésia canis, tá? Então, a gente pode ter uma babésia canis, que é a grande babésia, se manifestar na visualização da microscopia como se fosse uma pequena babésia. Isso deu para entender. Justamente pelo fato de ter muitas divisões, que é semelhante ao que foi visto nesse artigo, que mostra justamente isso, que ele encontrou esse caso de babesiose em cão, que aspecto semelhante a de uma pequena babésia, só que com base no PCR, ele notou que, na verdade, tratava da babésia canis, que é considerada a grande babésia. Tá? Então, chama a atenção aqui em relação a que pode ter essa variação, tá, pessoal? Você pode encontrar uma babésia canis, que é a grande babésia, de um tamanho equivalente a de uma pequena babésia, tá? Aí, a gente tentou nesse trabalho também fazer o PCR, mas infelizmente o material não estava muito viável. A gente não conseguiu saber o nome e sobrenome do agente, nesse caso. Mas a gente ficou com uma forte sugestão da babésia canis rossi, mas isso a gente ainda vai tentar, a gente ainda tem material ainda guardado para tentar, numa outra oportunidade, identificar esse agente, porque eu confesso que eu fiquei muito intrigado para saber de fato qual é a babésia. A gente espera que seja uma canis também. Hepatozoonose. Quando a gente fala de hepatozoom, é um achado frequente na patologia clínica, e a maioria das vezes o animal ele não tem uma apresentação clínica digna de nota. Muitas vezes o hepatozoom ele é encontrado no sangue periférico, e isso pode ser visto em animais rígidos. Né? Só que esse aqui foi um caso, pessoal, de hepatozoonose fatal em um cão. A gente concluiu que esse caso, o cãozinho morreu disso porque a gente visualizou as diversas formas reprodutivas em diversos tecidos, no baço, no fígado, na medula óssea, e a gente excluiu outras doenças porque a gente fez histopatologia de todos os órgãos e não encontramos nenhuma outra doença. E esses órgãos hematopoéticos, medula, baço, o fígado estava com lesão também bem interessante, pulmão também estava lesionado, e todos eles com um agente intralesional. E aí a gente concluiu que foi um caso de hepatozoonose. E aí, a gente, inclusive, quem necropsiou esse caso aqui foi a Aline Monteiro. Ela fez o mestrado com a gente, ela foi orientada do professor Riet, né, ela acompanhou esse caso e a gente viu como é que era a lesão da hepatozoonose quando tem um curso fatal. Então, a gente vê essas áreas de hemorragia multifocal coalescente no pulmão, o fígado alaranjado, semelhante ao que a gente poderia ver na babesiose, inclusive é aí que a gente levanta as possibilidades de diagnóstico diferencial, assim como outras doenças também, mas essa é uma delas, tá? E aí, é nesse momento aqui que entrou aqui nesse caso para ajudar a gente, foi o Ismael. O Ismael, ele passou um tempo aqui na UFCG, ele concluiu a residência dele aqui, fez o mestrado, ele sempre muito ousado na citologia, ele explorava bastante também a citologia, e ele conseguiu notar algo que não é tão frequente da gente ver, que, por exemplo, na patologia clínica, a gente vê lá nos esfregados sanguíneos, a gente vê o Gamonte, né, que é essa estrutura aqui, ó, que parece uma cápsula, né, tem livros que diz que parece uma linguiça, enfim, essa estrutura aqui, ó. Só que a gente está vendo que tem outros componentes aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui, ó. E essa aqui também em fase de transformação. Esse aqui seria um Gamonte, mas já está em fase de transformação. Aqui é outro Gamonte, ó.
Mas essa estrutura aqui não é uma estrutura que você encontra em sangue periférico. Você só vai encontrar ela aqui nos tecidos alvos, que seria a medula óssea, menos frequentemente fígado, baço, às vezes linfonodo. E foi justamente isso que ele fez. Isso aqui é uma lâmina, isso aqui foi de baço, se não me engano, mas ele também fez muito de medula. E a gente encontrava diversas formas. Esse aqui é a medula óssea. Aqui ao centro, pessoal, essa estrutura aqui, ó, é o que vai virar o meronte. Se a gente for simplificar aqui a linguagem, o meronte é como se fosse o ovo. Ele é resultante da merogonia. Então, essa estrutura aqui, quando ela estiver madura, ela vai liberar diversos microgametócitos e macrogametócitos. São estruturas que vão infectar outras células, tá? Aqui, novamente, ó, um macrogametócito, que ele, do jeito que está aqui, ele pode atingir outra célula e infectar, destruir. E essa imagem aqui eu acho que é um dos ápices, assim. Opa, foi bem surpreendente. A Janaína comentou qual estrutura visualizada. Eu não sei em que parte você se perdeu, Janaína, mas deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem baço, tá? E vou mostrar aqui o mais comum, né? O mais comum é o gamonte, que é o que a gente encontra no sangue periférico. Só que aqui a gente está no baço e a gente está vendo outras estruturas, tá? Então, aqui a gente tem um macrogametócito, que é uma estrutura que ela sai de um ovo chamado meronte, tá? Então, desse ovo que é chamado meronte, pode sair estruturas pequenas e grandes. As pequenas são microgametócito, as grandes são macrogametócito. Né? Aqui, ao lado, é uma imagem histopatológica bem ampliada, que mostra o que seria um meronte, e aqui a gente tem o macrogametócito. Né? Geralmente, quando um meronte, que é esse ovo, ele vai liberar o macrogametócito, é no máximo 4, tá? Que é o caso aqui. Porque não dá para ver, no corte, só deu para ver 3. Isso aqui é uma imagem do Green, é um livro de doenças infecciosas, tá? E aí, quando ele libera o microgametócito, são vários. E é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Então, essa estrutura que parece uma bolha, que no começo acho que foi o ápice, assim, da avaliação, porque quando via de longe, manualmente, realmente parecia como se fossem umas bolhas na lâmina de medula, de baço, né? Mas você via que saíam estruturas do interior, ó. Esse aqui é um momento, pessoal, que está percebendo a saída dessas estruturas, ó. Então, essas estruturas aqui, ó, que são múltiplas, são os microgametócitos. Então, parte desses microgametócitos, eles vão para a corrente sanguínea e vira o gamonte, que é a cápsulazinha, tá? Então, essa imagem aqui é maravilhosa. Esse aqui foi um registro feito pelo Ismael. E eu lembro que na época foi algo que, assim, que a gente não costuma ver com tanta frequência. Tá, pessoal? Aí aqui seria o que representaria na histopatologia. Só que esse aqui, pessoal, é um meronte, só que ainda não rompido, tá? Então, cada pontinho desse que está formando um arco na periferia, ó, cada pontinho desse representa um microgametócito. Na histologia, aqui é o microgametócito. É bonito, né, gente? Ó, aqui é uma imagem de um artigo também ilustrando, ó. Aqui o meronte, que é o ovinho, e aqui saindo diversas estruturas que seriam os micromerozoítos, tá? Meronte e micromerozoíto. E aí, a dica que eu dou para vocês em relação ao diagnóstico da hepatozoonose, se ela de fato é a doença primária, o parâmetro que a gente usa é a visualização de diversas formas reprodutivas como essa nos tecidos. Então, se você tem um paciente com uma clínica interessante, uma clínica de lesão hepática, aumento de baço, e às vezes até alterações na contagem das células da medula, você vê o agente lá, então a gente pode dizer que de fato ele tem hepatozoonose.
tá? A mera visualização do gamonte sangue periférico não nos dá subsídio para a gente afirmar isso, tá? Então a gente tem que ter formas reprodutivas nos tecidos alvos, tá? Esse foi um caso legal também, pessoal, de... Já botei aqui o diagnóstico em cima, né? Então perdeu a surpresa. De toxoplasmose, que foi um caso bem interessante. A gente pegou, na verdade, na mesma semana a gente pegou dois. Foi esse e outro caso, da qual eram dois filhotes, ambos tinham sinomose. E o que chamou a atenção, pessoal, é esse aspecto miliado, essas áreas pontiformes, brancacentas no fígado, que a gente interpretou, depois a gente confirmou que isso são áreas de necrose. Tá? Todos esses pontinhos aqui são áreas de necrose. Né? E a gente, sempre gostando de explorar muitas lesões, a gente fez citologia, aqui o corte primeiro, ó, o fígado removido, as áreas pontiformes circulares, brancacentas, ó, aqui, ó, o corte, isso é para vocês verem. E a gente está vendo aqui, ó, no fígado, as estruturas, ó, de toxoplasma. Tá? Então foi bem interessante. A gente fez estopato também. Não lembro agora se foi feito em imunohistoquímica, tá, pessoal? Mas a gente chegou a essa conclusão com base na morfologia citológica, que ajudou bastante, tá? Então foi um caso bem legal. A gente tem que saber que essas doenças estão sempre associadas a alguma doença de imunossupressão. Então, sinomose é muito comum aqui. E tem diversas doenças associadas a sinomose, inclusive foi o trabalho de pós-graduação da professora Thalita. Né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação à sinomose, alguém que vai saber responder com certeza é a professora Thalita, porque ela explorou muito bem essas doenças. Tá? Infecções fúngicas. Nessa transição aqui, vou ver se tem alguma pergunta. Opa, deixa eu ver aqui se eu voltar aqui mais. Macrogametócito, que eu encontro estruturas-alvo. Bem, quando a gente tem voltando aqui, quando a gente tem hepatozoonose, a doença em si, a gente vai encontrar as formas reprodutivas nos tecidos alvos, tá? Quando a gente encontra apenas o gamonte no sangue periférico e não tiver a visualização de estruturas reprodutivas nos órgãos-alvos, a gente não pode dizer que é hepatozoonose, é apenas o agente que está passando pelo organismo, mas de forma, entre aspas, controlada, tá? Então, Jefferson? Eu acho que não.